Passaremos adiante a fazer uma análise sucinta dos tipos penais estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor. O direito penal exerce importante papel na tutela direta e indireta dos interesses do consumidor. O direito penal do consumidor cuida de assegurar aos consumidores a garantia de uma relação justa e equilibrada de suas condutas no mercado de consumo, a fim de garantir que as relações se aproximem de um ideal de transparência e honestidade. Em paralelo com os tipos penais estabelecidos no CDC, existem também outras normas que tutelam os interesses dos consumidores, como, por exemplo, a Lei 9.137 de 90, que versa sobre os crimes contra a ordem econômica e as relações de consumo. No CDC, os tipos penais estão elencados a partir do artigo 63 e vão até o artigo 74. O artigo 63, ele trata da omissão das informações que são nocivas aos consumidores. Esse tipo penal, ele evidencia a importância que o CDC confere à tutela da saúde e segurança, que são direitos básicos do consumidor, previsto em seu artigo 6º, inciso 1º. O artigo 63, ele trata das informações que são obrigatórias estarem descritas tanto na embalagem, nos recipientes, nos invólucros, que facilitam no momento da compra ao consumidor a devida informação se aquele produto pode ser ou não nocivo para ele. Já o artigo 64, ele também está preocupado com o direito à saúde e segurança do consumidor. Porém, ele trata especificadamente das informações que no momento da disponibilidade do produto ao mercado de consumo era desconhecida e a posteriori ela foi conhecida, devendo assim ser posta à disposição do consumidor. O artigo 65, ele fala da execução de serviços de alto grau de periculosidade que são postos à disposição do consumidor. Ponto relevante a ser analisado nesse dispositivo é que ele não se objetiva a proibir a realização de serviços que apresentem periculosidade inerente tais como detetização, atividade própria de parque de diversões, serviços de transporte de valores e etc., mas sim serviços prestados sem observância das normas legais e administrativas pertinentes. Portanto, os serviços de alto grau de periculosidade são os que exigem atenção, cuidado, equipamentos e instalações especiais. Os artigos 66 e 67, eles tratam sobre a publicidade. A distinção entre eles está se caso a informação falsa ou enganosa for veiculada por meio de publicidade, há em tese o crime descrito no artigo 67. Ao contrário, se a conduta decorrer de contato pessoal entre o fornecedor e o consumidor, a discussão deve se dar em torno do tipo penal descrito no artigo 66. O artigo 68, ele trata da indução a comportamento prejudicial ou perigoso ao consumidor. A conduta descrita constitui-se em hipótese definida pelo artigo 37, parágrafo 2º do CDC, como uma espécie de publicidade abusiva, sendo potencialmente ofensivo à saúde e à segurança de seu destinatário, que é o consumidor. O artigo 69 fala sobre a publicidade sem base científica, técnica ou fática. Sanciona justamente a conduta daquele que se deixa de organizar dados fáticos, técnicos e científicos que dão base à sua publicidade. O artigo 70, ele fala da troca de peças usadas sem a autorização. O tipo penal, ele se aproxima do disposto do artigo 21 do CDC, que fala que no fornecimento de serviços que tenham por objeto a reparação de qualquer produto, conceder-se-á implícita a obrigação do fornecedor de empregar componentes de reposição originais, adequados e novos, ou que mantenham as especificações técnicas do fabricante, salvo quanto a estes últimos a autorização em contrário do consumidor. Em outras palavras,
O fornecedor que presta esse tipo de serviço, ele deve, obrigatoriamente pelo CDC, dispor das peças originais ou aquelas de indicação do seu fabricante, salvo com autorização expressa do consumidor. O artigo 71, ele fala da cobrança abusiva de dívidas. O delito vincula-se à disciplina da cobrança de dívidas constante no caput do 42 do CDC, que estabelece que na cobrança de débitos o consumidor inadimplente não será exposto ao ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça, garantindo ali a dignidade do consumidor. O artigo 72 ele fala do impedimento de acesso a cadastros e bancos de dados pelo fornecedor. O artigo 72 sanciona o fornecedor que impedir ou dificultar o acesso do consumidor às informações que sobre ele constarem em cadastros, bancos de dados, fichas e registros. O artigo 73, ele coíbe que o fornecedor ele não queira corrigir imediatamente algum tipo de informações do consumidor constante no cadastro, banco de dados, fichas ou registros que sabe ou deveria saber ser inexata. E, por fim, a última infração penal descrita pelo CDC diz respeito à garantia contratual dos produtos e serviços. O tipo traz que o fornecedor que deixar de entregar ao consumidor o termo de garantia adequadamente preenchido e com as especificações claras de seu conteúdo, concorre a pena de a 6 meses ou multa. É importante enfatizar que o dispositivo não se refere à garantia legal dos produtos e serviços por uma razão óbvia. A garantia legal decorre diretamente de lei, independente de qualquer manifestação de vontade do fornecedor. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor. Concluindo desta maneira, que a garantia que trata o artigo 74 é a garantia contratual, pois esta depende de iniciativa do fornecedor, normalmente o fabricante do produto.